Olá, eu sou o professor Idelfrânio Moreira, do canal Física Marginal. Sou cearense, professor de física, autor de livros, divulgador científico, palestrante, trabalho com formação de professores e agora estou tendo a experiência de atuar na gestão escolar, um educador, gestor. Daí o tema que eu trouxe para falar e defendendo a ideia de que uma escola é feita de gente. Pensa comigo, dos diferentes aspectos que compõem a gestão da escola, o primeiro que a gente precisa pensar é no administrativo. Significa gerir os recursos da escola para que a escola consiga cumprir sua atividade fim, que é levar a educação para os alunos e para as famílias contratantes. Agora, se a gente parar para pensar o que é esse administrativo, daí a gente vai pensar no financeiro, nas compras, na folha, no recebimento, nos gastos, na estrutura física da escola, manutenção, compra de material. Todas essas coisas, de fato, são os recursos que compõem o administrativo que a gente tem que gerir. Agora, pensa comigo, sem as pessoas atuando junto, você não consegue ter um administrativo eficiente. Veja, o gestor, o diretor, ele tem a função de ter a visão global, de observar os dados, de disparar as ações, mas ele sozinho não consegue, por exemplo, regular o consumo de energia elétrica nas salas dos professores, porque você tem gente que entra e sai e não apaga a luz, porque você tem um ar-condicionado que fica ligado o tempo inteiro. Então, essas coisas dependem do comportamento de todo mundo que compõe o cenário escolar. E aí é onde o gestor tem uma atuação importante, que é comunicar a todos o porquê das coisas serem feitas. Pedir exemplo, porque se a gente está educando, a gente vai para a sala de aula e diz para todo mundo: é importante racionalizar a energia, o consumo consciente, dar dicas como que faz e como é que a gente mesmo na escola não faz. Então o gestor tem essa função, a responsabilidade é dele, mas ele não consegue dar conta sozinho. Então o administrativo na gestão escolar, ele é feito das pessoas. É você observar os dados que são gerados, da catraca de entrada e saída nas portarias da escola. A observação desses dados pode gerar uma ideia de tornar mais eficiente até a distribuição do quadro de ESG na escola. Então, a responsabilidade do administrativo é do gestor, mas ele não consegue dar conta de todas as ações sozinho. Então é preciso multiplicar isso no comportamento de todos que compõem o quadro escolar. O segundo aspecto na gestão é o pedagógico. Essa que é a atividade fim da escola. Imagina, por exemplo, que a tua escola ela podia ter um prédio só com o pedagógico. E o back-office, o administrativo, ele podia ser fora do prédio. A escola cumpriria o seu papel da mesma forma. Então a atividade fim da escola é o pedagógico. E aí então o que é que compõe esse pedagógico que entra na responsabilidade do gestor escolar? Eu tenho o material didático que a escola escolhe, eu tenho a equipe de professores, eu tenho o corpo técnico que acompanha nas coordenações, eu tenho o planejamento, eu tenho o horário, mas é preciso que isso tudo funcione. Então uma coisa é contratação, outra coisa é planejamento, outra coisa é execução, outra coisa é mudança de rumo. E nós temos um desafio muito grande nesta época com relação ao pedagógico. Nós educadores somos do século XX, os nossos educandos são todos do século XXI. Então neste momento em que falamos sobre isso, o nosso grande desafio é conseguir fazer esse avanço na escola. E esse avanço na escola, no pedagógico, em trabalhar com essas novas gerações, ele não vem a partir da estrutura que se monta na escola, da capacidade de todos os profissionais de transformar discurso em ação. Essa é a grande contribuição que o gestor pode dar no aspecto pedagógico, no que diz respeito às pessoas. É a capacidade da equipe da tua escola de transformar discurso em ação. E aí isso leva para o terceiro aspecto da gestão, que seria o comercial. A capacidade de captar novos alunos para a minha escola crescer. Mas isso começa pela retenção da comunidade escolar. De eu ter um aluno que não tem vontade de sair da minha escola. De eu ter um aluno que está lá no infantil
e eu sei que ele vai continuar na escola até sair no médio. Então, o comercial da escola, a captação, quando a gente falar, vamos captar alunos, vamos começar a campanha de matrícula. E aí então vai se pensar em outdoor espalhado pela cidade, mídia de TV, agora recursos de propaganda usando a internet, anúncios patrocinados, etc. e tal. Isso compõe o comercial, isso compõe a campanha para captação de aluno, mas ela começa, como é que sempre se diz, o boca a boca é a melhor propaganda. Então é o envolvimento da comunidade escolar, o engajamento, o ter a escola, como muitas vezes a gente escuta, como a minha segunda casa, é o aluno participar das atividades, o pai participar das atividades, os funcionários terem um clima organizacional de felicidade. Isso é o que vai garantir o sucesso do meu comercial. Então, de novo, o comercial da escola é feito de gente. O quarto aspecto importante, e aí agora eu vou focar, já que eu estou falando de gente, eu vou falar do gestor, a gente que compõe a gestão, a capacidade de tomada de decisão. Então a gente sabe o quanto muitas vezes é difícil tomar decisões de curto, médio e longo prazo e decisões instantâneas. Uma escola o tempo inteiro tem coisas que a cada dia é um dia diferente do outro. Então, principalmente dependendo do tamanho da sua escola, se você tem uma escola que tem todos os segmentos, se você tem uma escola grande, de repente com 2.000, 3.000 alunos, então a gestão está sempre reservada a surpresas. Então, nem tudo que está planejado vai acontecer como foi planejado. Então, num determinado momento é preciso tomar uma decisão instantânea. Tem decisões que são difíceis de serem tomadas, porque envolvem uma família, envolve um aspecto emocional, envolve um incidente, envolve conflito entre famílias. E aí quando fala da tomada de decisão, eu gosto sempre de lembrar da mediação de conflitos. A mediação de conflitos vai acontecer dentro de uma escola, se você já tem experiência em gestão, sabe bem do que é que eu estou falando, desde a mediação de conflito entre dois alunos lá do segmento dos mais novinhos, é um conflito diferente de alunos do médio, é um conflito diferente entre pais, é o conflito entre pais e a escola. Muitas vezes é por falha de comunicação, às vezes são coisas, fatos reais, coisas que acontecem mesmo. E aí onde é que entra o gestor nessa tomada de decisão, nessa mediação de conflito? E aí você vai me permitir falar um pouco usando a física, que é a minha praia de domínio. Imagina que você tem forças atuando sobre um sistema, sobre um objeto. Para que lado é que esse objeto vai se mover? Ele vai para o lado das maiores forças. A gente fala numa resultante de forças. Muitas vezes a função do gestor é entrar com uma força equilibrante. É aquela força que está faltando entrar ali, é chegar, olhar, ver o sistema inteiro, enxergar todas as forças atuantes e entrar com uma força que vai produzir o equilíbrio do sistema. Então, essa capacidade de tomar decisões é onde o gestor precisa ser gente. E aí onde é exigido a capacidade de aprendizado todo dia. Eu costumo muito dizer que, já fiz isso, por exemplo, uma vez numa escola, a gente promoveu um colaborador da turma dos ESG para trabalhar como auxiliar de coordenação. E aí, um rapaz muito jovem, muito promissor, e eu lembro que eu falei para ele, agora, tu vai voltar para falar para os teus colegas, poxa, recebi uma promoção, agora eu vou trabalhar como auxiliar de coordenação. Mas tu não vai achando que, poxa, então agora isso quer dizer que eu sou o bichão, porque eu subi de cargo. Então, pelo contrário, ganhou foi mais responsabilidade. Então, quanto maior é o cargo de liderança, quanto mais alto você está na hierarquia, mais gente você tem que servir. Isso é uma coisa que eu costumo dizer sempre. O diretor, o gestor, ele é o maior servidor que tem que ter na escola. O que muda é a quantidade de gente a que você tem que servir. Então, quanta gente você tem para trabalhar junto? E o gestor da escola tem que servir a todo mundo, em todos os aspectos, em todos os ambientes, em todos os momentos. E daí onde vem a necessidade de esse gestor estar bem enquanto pessoa para que ele consiga essas tomadas de decisão. Então a gente tem que aprender o tempo inteiro.
Então eu tenho que aprender sobre administrativo, eu tenho que aprender sobre pedagógico, eu tenho que aprender sobre comercial, mas eu tenho que o tempo inteiro aprender sobre gente. É às vezes uma leitura que você faz ali de momento e capta uma coisa que não foi dita. É a capacidade de memória de lembrar de uma outra situação e usar aquela informação a teu favor. Então, se uma escola é feita de gente, a primeira gente é o gestor que tem que servir a todo mundo. E aí, vamos chegar no último aspecto da gestão, pelo menos o que eu queria abordar, que é o aspecto da liderança, que é necessário para o gestor. E aí isso significa o quê? Ser exemplo. Uma coisa que eu gosto de dizer muito na gestão, com relação à gestão, é que eu preciso ter a confiança dos meus colaboradores para que se um dia eu precisar dizer não para ele, ele me agradeça por esse não. E pensar assim, poxa, se o Idelfrânio não resolveu isso é porque não tem solução. Se o Idelfrânio não resolveu é porque não tinha outro jeito. Mas eu sei que pelo menos ele lutou por mim. A relação precisa ser tal, estabelecida ao longo dos processos, ao longo das etapas, ao longo dos tempos de trabalho, que você consiga ter esse grau de confiança das pessoas que você tem sob a sua gestão. E isso dá confiança aos funcionários para continuarem trabalhando na empresa e fazerem o seu melhor serviço. Isso dá confiança aos alunos porque dá para eles a vontade de continuar na escola. Isso dá tranquilidade aos pais porque sabem que o tempo inteiro serão ouvidos na escola e serão atendidos na medida do possível. Então isso, no meu entendimento, é o que compõe a liderança necessária para o gestor da escola. Então, repara que tudo que eu estou querendo dizer em termos de todos os aspectos da gestão escolar é que a escola é feita de gente. Então eu posso ter uma escola com um prédio que está novo, eu posso ter uma escola com um prédio que está precisando de reforma, a minha escola pode ser maior, pode ser menor, a minha escola pode ter um grande link de internet e pode não ter uma internet tão bacana ainda. Agora, a minha escola precisa ter as pessoas afiadas, bem cuidadas, aprendendo, com capacidade de atuar, integradas, e isso tudo é o que compõe a escola. Aí a gente consegue longevidade nas ações, nos resultados, consegue transformar discurso em ação. A educação no Brasil, a gente sabe, ela é feita muito de discursos, tem sempre um discurso da época, mas eu aprendi isso muito tempo lá atrás, eu nem sei onde foi que eu escutei isso, mas é uma coisa que me pegou muito. A grande contribuição que a gente pode dar para as pessoas na escola é ser capaz de transformar discurso em ação. Então isso é uma coisa que, por exemplo, eu digo, hoje eu tenho 2 filhos já adultos e eu sempre disse isso para eles. Eu não vou prometer nada que eu não possa cumprir. Então, uma coisa leva a outra. Se eu só te prometo aquilo que eu posso cumprir, então isso significa dizer que eu tenho a possibilidade de liderar, de tomar as decisões, de cuidar do comercial, do pedagógico, do administrativo, porque eu sei que você vai estar junto comigo, porque eu demonstro o tempo inteiro que eu estou junto contigo. Isso, no meu entendimento, é uma das grandes capacidades que na gestão escolar a gente precisa ter. De outro modo, isso ainda serve ainda de crivo, quando você precisa pensar em ações mais difíceis. A gente precisa de crivos, né, para saber o que é melhor. E aí você vai falar em administração, vamos tomar as melhores atitudes, usa-se Kanban, usa-se metodologia ágil, ferramenta SWOT, matriz de prioridades, regra de Pareto, todas essas coisas que a gente aprende quando vai estudando as ferramentas importantes para gestão, para administração, etc. Mas tem um momento, eu não sei se você faz isso, mas eu faço esse exercício, onde eu ainda não consegui saber qual é a melhor decisão, ou quando eu já tomei uma decisão, eu tenho que parar e pensar, isso é o melhor para todo mundo que está na escola? E veja, o melhor não significa, como eu falei há pouco, dizer sempre o sim, responder sempre às solicitações, mas mesmo quando isso é um não, que as pessoas entendam que aquilo é o melhor. Então eu preciso ter uma linha de ação a partir desse crivo. O que é melhor para as pessoas? E aí, vou extrapolar um pouquinho agora a coisa da gestão. Isso leva
para um dos aspectos que agora estou falando como Idelfrânio Pessoa, eu acho importante para a gente conseguir cuidar desse mundo que a gente tem. É a capacidade de enxergar todo mundo como igual. Somos todos pessoas. E aí então, se a gente for parar para pensar agora, esse é um outro aspecto que na escola está presente o tempo inteiro. Então eu tenho os preconceitos, eu tenho as minorias, eu tenho as necessidades de cuidados especiais, mas o que eu tenho são pessoas. E enquanto eu for capaz de sempre focar nisso, eu sempre conseguirei ter as melhores decisões possíveis dentro de cada situação. E aí isso vai depender do modelo de gestão, dos recursos que você tem, dos sistemas que você usa, mas é focar nas pessoas. Porque, como eu disse, uma escola é feita de gente. E é isso. Eu vou deixar aqui na tela. Você pode encontrar o professor Idelfrânio Moreira em várias redes sociais para estender essa conversa, para trocar informações. Adoro conversar com gente e trocar experiência, porque a gente aprende todo dia com todo mundo. Então, a ideia de falar aqui era dar ideias, trocar experiências, dar testemunhos, mas essa coisa ela precisa se estender. Então, fica à vontade, me contacta pelas redes sociais e vamos trocar ideias para a gente melhorar cada vez mais a gestão das escolas e tornar cada vez as escolas ambientes de ensino e de aprendizagem mais eficazes, porque o nosso país precisa. E é isso, um abraço, valeu!